Se você estiver com uma Bíblia, abra ela lá no livro de Josué. O livro de Josué, ele se inicia com um cenário que é muito desafiador. Nós temos, antes dele, o finalzinho ali do livro de Deuteronômio, e esse livro encerra os 5 primeiros livros da Bíblia, escritos por ninguém menos que Moisés. Moisés, ele foi talvez um dos maiores homens que já viveu aqui na Terra. Ele foi um grande estadista, ele foi um homem extremamente capaz, ele foi um homem que conseguiu tirar uma nação inteira que era escrava em um país para ser ali conduzida até a sua terra, que seria ali determinado como terra natal posteriormente. Moisés, ele foi aquele homem que é incomparável. Quando a gente olha todo o contexto bíblico, todo o contexto da situação que ele viveu, nós não conseguimos facilmente colocar um homem em comparação com quem foi Moisés. Quando nós chegamos no final do livro de Deuteronômio, ali no capítulo 34, nós temos uma página antes do livro de Juízes, nós temos o único capítulo de Deuteronômio que não foi escrito por Moisés. Ele é escrito após sua morte. Nós temos no capítulo 33, o momento em que Moisés ele derrama as últimas bênçãos sobre o povo de Israel. E no capítulo 34, nós temos a explicação ou a narração da sua morte. Eu gostaria de começar lendo com vocês esse capítulo e depois nós seguiremos em Josué. Se você puder, feche seus olhos agora para uma breve oração e logo seguiremos na leitura da Bíblia. Oremos. Senhor Deus, grandioso Pai, nós te agradecemos pela Tua palavra. Neste momento, pedimos que o Senhor derrame o Teu Espírito, ilumine a nossa mente e o nosso coração para ouvir a Tua vontade. Esteja conosco, é o que nós oramos em Teu nome. Amém. Deuteronômio, capítulo 34, nós lemos o seguinte: Então, subiu Moisés das campinas de Moabe ao monte Nebo, ao cimo do Pisga, que está defronte de Jericó. E o Senhor lhe mostrou toda a terra de Gileade, até Dan. Ele mostrou também todo o Naftali, a terra de Efraim e Manassés, e toda a terra de Judá, até o mar ocidental. Deus mostra para Moisés tudo aquilo que um dia seria a terra de Israel. Depois de mostrar isso, o Senhor diz para ele no verso 4, essa é a terra que sob juramento eu prometi a Abraão, a Isaque e a Jacó, dizendo, a tua descendência a darei, eu te faço vê-la com os próprios olhos, porém não irás para lá. Você provavelmente já sabe que Moisés, em razão de uma de suas atitudes, especialmente, ele acaba sendo privado de entrar em Canaã. Ele está ali vendo a terra, mas ele não tem a sua promessa consolidada, não consegue entrar com o seu povo ali. E neste momento, Deus ele diz para ele que ele poderia enxergar, mas que ele não entraria na terra. E aí no verso 5 é dito que Moisés, servo do Senhor, morre ali na terra de Moabe, segundo a palavra do Senhor. É interessante quando olhamos o verso 6, que é dito que o próprio Deus sepulta Moisés em um vale. Nós não sabemos, e o povo aqui da Bíblia não sabia exatamente o local de sua sepultura. E tudo isso num contexto em que Moisés é descrito como um homem vigoroso, um homem que morre aos 120 anos, só que com os olhos perfeitamente funcionais, sem perder ali a visão, e ainda funcionando ali fisicamente muito bem. Como dito, Moisés foi um homem extremamente importante, e isso causa uma comoção geral em Israel. Os filhos de Israel, no verso 8, é dito que eles vão chorar Moisés por 30 dias. É um momento muito triste, a perda de um líder, de alguém que conduziu Israel durante 40 anos, mais que isso, um pouco, ali em todo esse processo de emancipação e de libertação. Um líder incrível e genial, ele é perdido agora por esse povo. E por isso o povo de Israel pranteia, chora por 30 dias, durante o luto pela morte de Moisés. Quando nós chegamos no verso 9, capítulo 34 de Deuteronômio, nós temos a introdução, não é a primeira menção que é feita desse personagem, mas a introdução do nosso personagem principal de hoje, que é Josué. Josué ele é descrito aqui como sendo filho de Num, e como um homem que estava cheio do espírito de sabedoria. E a razão disso é que Moisés já havia escolhido Josué como seu sucessor. Ele havia imposto as mãos sobre ele, e os filhos de Israel começam a dar ouvidos a ele em razão disso, como o Senhor tinha ordenado. Josué ele é descrito então aqui como sendo o sucessor de Moisés, como sendo aquele que viria para servir
logo após ele. E você pode imaginar o desafio que seria isso. À sombra de um grande líder, você ter que tomar as rédeas de um povo extremamente complicado. Israel é talvez o grupo liderado ali mais complicado da história. É um povo extremamente murmurador. Aquelas pessoas que nunca nada está bom para eles. Tudo é motivo para reclamar, tudo é motivo para se opor. Israel tem uma instabilidade constante entre estar bem com Deus e estar mal. Israel não consegue ter fidelidade com ninguém em nenhum momento. É um povo difícil. Há o desafio básico de ser muita gente, que naturalmente traria um desafio de liderança. Mas nesse caso específico é muita gente ainda que é complicadíssima. Um povo que está acostumado em ser escravo, em viver em um estilo de vida completamente diferente do que eles deveriam viver. Se não bastasse isso, Josué tem que liderar um povo assim. Ele ainda precisa liderar esse povo diante da sombra de um grande líder, que era Moisés. O próprio autor aqui deste último capítulo de Deuteronômio nos diz no verso 10 que nunca mais se levantou em Israel profeta algum como Moisés. Ele foi único, com quem Deus tratou face a face, além de ter conduzido todos os sinais e maravilhas que foram feitos no Egito diante do faraó e todos seus oficiais. No tocante às obras de sua poderosa mão e aos grandes e terríveis feitos que operou Moisés à vista de todo Israel, nunca mais existiu um homem como ele. Tente pensar no desafio que Josué tem em mãos. Ele precisa liderar um grande grupo, um grupo extremamente complicado. E essa liderança, ela ainda vem à sombra de um grande líder, amado por aquelas pessoas. O livro de Josué, ele é introduzido nesse contexto, no contexto da morte de Moisés e da transferência de liderança. Os primeiros capítulos, eles trazem muitas lições a respeito do processo de liderança, do processo de ser liderado e do processo de vida como um todo. Então, eu gostaria de refletir com vocês algumas lições ao longo desses minutos, dessa manhã, que vão abarcar todos esses pontos. Então, nós vamos ter algumas lições diretamente para os líderes de desbravadores que estão aqui presentes, e como extensão para qualquer líder da igreja, de qualquer aspecto da sua vida. Nós vamos falar um pouquinho para você que é liderado, você que é desbravador, lições importantes para a sua vida, e também para você, membro da igreja, de forma geral, algumas lições bem importantes. Tudo isso contido aqui nos 2 primeiros capítulos do livro de Josué. Um livro que já começa em um contexto muito desafiador. Vamos lendo então, a partir do verso 1 do capítulo 1 de Josué. Nós temos o seguinte: sucedeu, depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que este falou a Josué, filho de Num, servo de Moisés, dizendo. Deus começa falando com Josué. Alguém que é descrito como sendo servo de Moisés, enquanto Moisés é descrito como sendo servo de Deus. Isso é bem interessante. Essa descrição ela se repete diversas vezes no livro. É apenas depois ali de muitas ações de Moisés, quase na sua morte, de Josué, quase na sua morte, que Josué é descrito não mais como servo de Moisés, mas agora como servo de Deus. Antes disso, o fato dele ser um servo de Deus está vinculado a quem ele servia inicialmente, que era Moisés. Josué era servo de Deus porque ele era servo de Moisés, que era servo de Deus. Sendo um liderado, ele recebia ali as graças ou a influência do seu líder. Aqui a gente já começa a pensar um pouco a respeito de algo que é muito interessante aqui nesse texto. Por diversas vezes nós vamos vendo que Josué, ele ganha muito em sua vida, em seu objetivo aqui, em sua missão, porque ele considera profundamente o seu líder. Ele considera profundamente quem estava diante dele. Mesmo que agora ele não estivesse mais presente, mesmo que não estivesse ao lado dele. E aqui vai talvez o primeiro detalhe, que depois você vai vendo se repetir diretamente ao longo do texto, para você, desbravador, que é o seguinte: quem você define como o seu exemplo, como a sua influência, vai determinar em muito o caminho que você vai trilhar. Em muito. Quem você coloca como sua influência, como seu líder, e não precisa necessariamente ser aquela pessoa que
oficialmente é o seu líder, mas a pessoa que você coloca como sua influência determina em muito os resultados do que você vai ter na sua vida. Josué, ele escolhe Moisés como seu líder, e a influência dele faz com que ele se torne servo de Deus. A influência dele, como nós vamos ver, uma influência que se traduz em aspectos práticos, porque ele repete muitas das atitudes que Moisés tomou ali e praticou, faz com que Josué seja um homem extremamente bem-sucedido. Primeira lição importante para você, desbravador, mas que se estende para todos. Quem você escolhe como o seu influenciador, aquele que vai te liderar e te conduzir, determina em muito o sucesso ou fracasso das suas escolhas e das suas ações. É evidente que essas escolhas que determinam, o seu influenciador, o seu líder, elas precisam ser traduzidas em aspectos práticos, como Josué traduziu, e nós vamos ver. Mas sigamos. Deus ele está conversando aqui com Josué, filho de Num, servo de Moisés, um homem que já aparece ao longo dos outros livros da Bíblia, aparece como um dos príncipes, por exemplo, que vai ali ser um dos espiões da terra. Moisés ele manda lá antes do deserto. Esse mesmo Josué, ele tem um contato com Deus, em que Deus diz o seguinte no verso 2: Moisés, o meu servo, ele é morto. Levanta-te agora, dispõe-te, passa esse Jordão, o rio Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Aqui Deus, ele reforça a promessa que ele tinha feito com Moisés, e ele transfere ela para Josué, dizendo o seguinte: todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vô-lo tenho dado, como eu prometi a Moisés. Tudo que você tocar com seu pé é seu. Desde o deserto e o Líbano até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus e até o mar grande para o poente do sol, será o vosso limite. Deus ele começa com uma promessa muito clara: eu vou entregar para você tudo isso que eu tinha prometido para o seu líder anterior. Tudo isso vai ser seu. Ninguém vai poder resistir você durante todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei e nem te desampararei. São falas muito interessantes. Uma coisa que se repete não apenas com Josué, mas em tudo na vida, quando Deus ele te promete algo, quando Deus ele coloca algo para você, dizendo: olha, eu vou te entregar isso, ele deixa muito claro que ele vai estar com você durante todo o processo, que ele vai te apoiar, que ele vai aí cuidar de você. Isso fica muito claro ao longo de toda a Bíblia. Isso vale para nós também. Quando Deus ele te entrega algo como promessa, e a Bíblia está repleta de promessas, você pode ter a certeza de que ele vai estar contigo e vai te ajudar a executar todas essas promessas, para que isso se torne uma realidade. Ainda assim, é comum, dentre nós, olharmos para essa realidade, do que Deus por vezes promete para nós, e termos medo ou receio diante disso, de como fazer e de como realmente viver isso que nós temos como promessa. E isso é algo compreensível. Afinal de contas, muitas das vezes a situação é desafiadora, como no caso de Josué. Como dito, Josué liderava um grupo extremamente difícil. Ele tinha uma grande missão complicadíssima, que era entrar e conquistar uma terra, junto com um monte de ex-escravos, sem um exército, sem armas. Ele tinha uma missão complicadíssima. E diante disso, é natural que as pessoas olhem e, de alguma forma, a sua coragem se debilite. De alguma forma, a pessoa olha e fala: olha, eu não consigo fazer. Não é possível, é difícil demais. E é nesse contexto que Deus ele começa a conversar com Josué. Outro aspecto da sua fala. Primeiro, ele diz, no verso 6, uma frase que vai se repetir diversas vezes ao longo deste início de livro: ser forte e corajoso, porque tu farás este povo herdar a terra que, sob juramento, prometi dar a seus pais. Há dois elementos muito importantes aqui. A partir do momento que Deus prometeu algo para seu filho, neste caso para o líder Josué, ele diz o seguinte: você só precisa, como estado de espírito, como aspecto básico da sua ação, ser forte e corajoso. Porque se você não for, dificilmente você vai conquistar.
Se você não correr atrás, se você não fizer a sua parte, você não vai conseguir cumprir essa missão ou fazer real essa promessa que Deus deixou para você. Não depende apenas de Deus. Você precisa também fazer a sua parte. Seja forte, seja corajoso. Em aspectos concretos, Deus deixa ainda algumas lições para Josué, e essas eu direciono diretamente para os nossos líderes aqui do Clube Óreo, mas para todos vocês, obviamente, por extensão. Em primeiro lugar, seja forte e corajoso diante da missão difícil que Deus pode te dar, ou dos objetivos e promessas que Deus estendeu para você. Além disso, entenda alguns aspectos práticos. A partir do verso 7, eles ficam claros para nós. Após repetir, tão somente, ser forte e muito corajoso para teres o cuidado de fazer, segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Aqui aparece, então, o nosso conselho prático. Dela não te desvies, nem para a direita, nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. Ele repete isso no verso 8, não cesses de falar deste livro da lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer, segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Como eu disse, eu falo diretamente agora para a nossa liderança. Você quer ser bem-sucedido na missão difícil que Deus te deu? Você quer ser bem-sucedido? O conselho que Deus dá, primeiro, tenha uma atitude de ser forte e corajoso, de fazer o que você tem em mãos para fazer. Em aspecto prático, como você vai fazer isso? Siga as orientações de Deus. Não se desvie nem para a direita nem para a esquerda. Faça aquilo que Deus te colocou para fazer da forma correta, porque se você proceder assim, vai dar certo. É uma noção muito lógica e básica na Bíblia. Isso aparece lá em Gênesis ainda, no capítulo 4, quando Caim e Abel estão lá diante de Deus e trazem ali ofertas. Quando Caim traz uma oferta que não era a que Deus pediu, Deus olha para Caim e fala, por que você está tão estressado? Se você fizer o que é certo, você vai ser aceito. Se não, não vai. O que Deus ele orienta para Josué, e a gente precisa lembrar constantemente diante de um desafio ou de uma missão que Deus colocou para nós, você precisa fazer aquilo que é correto. E naturalmente, ao proceder bem, o sucesso ele virá. E quando a gente fala diretamente de clube de desbravadores, nós temos dois âmbitos muito importantes para você considerar. O primeiro deles é que, como líder de desbravadores, você é um líder cristão, um servo de Deus. E em razão disso, as primeiras leis que você tem que considerar são aquelas que estão na palavra de Deus, na Bíblia. Então, considere, em primeiro lugar, fazer aquilo como cristão que te conduz rumo ao céu, que te conduz ao lado de Cristo. E, em segundo lugar, nós temos normas diretas de funcionamento desse departamento. Quer que tudo dê certo e que encaminhe bem, siga essas normas. Eu penso que talvez esse seja um dos maiores segredos do Clube Óreo e de seu funcionamento hoje. Uma intencional e contínua observância daquilo que é correto de se fazer. Deus ele orienta para Josué. Primeiro, seja forte, seja corajoso. E em segundo lugar, faça tudo aquilo que a lei de Deus, as orientações de Deus te colocaram, porque aí você vai ser bem-sucedido. Isso envolve não apenas praticar, mas como vai colocar. Medita nessas coisas. Atentamente fale sobre elas. Que isso seja uma realidade na sua vida. Como eu disse, por extensão, isso se aplica a todos nós. Você quer ser bem-sucedido na missão que Deus te dá, por exemplo, quando a gente estabelecer as comissões de nomeações, na liderança de um departamento que Deus colocou em suas mãos. Ou você quer ser bem-sucedido lá no seu trabalho. Você quer ser bem-sucedido lá na sua família. Diante das promessas e das missões que Deus colocou para você. O caminho, ele está bem traçado aqui. Seja forte, seja corajoso. Faça a sua parte. Corra atrás. E faça tudo isso pautado naquilo que é correto. Siga a lei de Deus, a observe, medita nela e atentamente fale sobre ela.
O caminho, ele é muito positivo a partir daí. Deus, ele se depara, então, com um líder que está com uma missão muito difícil, como já dito. É por isso que, pela terceira vez, no verso 9, ele repete: "Sê, portanto, forte e corajoso. Não te mandei eu? Não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Seja apenas forte e corajoso." A partir do verso 10, do capítulo 1 de Josué, nós temos um momento em que Josué, ele aceita essa situação, ele aceita as orientações de Deus e ele começa a fazer. E diante dessa atitude dele, de praticar aquilo que Deus tinha programado para ele, é bem interessante que ele olha para o líder que ele tinha, para Moisés, e ele começa a repetir suas atitudes. Até em aspecto assim, meio milagroso, porque uma das primeiras ações de Moisés junto à liderança do povo, porque antes ele pratica ali, é por meio dele, obviamente, né, mas ele pratica ali as pragas, a distribuição das pragas no Egito, ele faz todo o processo ali de libertação do povo, mas a primeira demonstração de liderança de fato ali perante o povo é quando Moisés atravessa o Mar Vermelho. E aqui Josué, ele se junta com o povo para praticar essa primeira ação de liderança também. A partir do verso 10, ele começa a organizar o povo de Israel dizendo: olha, se organizem porque nós vamos atravessar o Rio Jordão. O Rio Jordão é um rio caudaloso, né, grande, cheio, não era tão simples de se atravessar como você pode imaginar. E nós vemos que assim como Moisés ele passa, né, no Mar Vermelho com tudo aberto, Josué vai passar da mesma forma. Nós vemos isso descrito um pouco mais adiante. Deus ele valida a sua liderança perante todo o povo com um milagre semelhante ao do seu líder anterior. Inclusive, Josué ele vai colocar ali alguns totens no meio do rio para lembrar disso. Josué, então, ele segue os passos do seu líder, que era uma influência positiva. E isso faz com que ele tenha uma visão muito positiva do povo também. E aqui vai um conselho para você, especialmente agora eu não falo para a diretoria executiva do clube, mas para você, diretoria, que um dia, talvez em pouco ou muito tempo, vai assumir as funções que hoje a diretoria executiva do clube ela adota, né, e ela assume. Se você quiser ser bem-sucedido, considere, além de tudo isso que nós falamos, esses pontos positivos da liderança anterior que você viveu. Olhe para aquilo que foi feito por aquele anterior a você e siga esses passos. Eu digo, inclusive, para você que vai assumir lideranças nessa igreja, olhe para aquilo que foi feito, você não precisa pensar em reinventar a roda toda vez que você adentra algo. Mas a continuação de um trabalho faz muito mais sentido, é muito mais proveitoso. Josué, ele entende muito bem isso, e ele toma essa atitude. E o resultado disso é que os liderados dele assumem um compromisso com ele e aceitam sua liderança. Isso fica muito evidente no verso 16, quando o povo se reúne junto a Josué e diz: tudo quanto nos ordenastes faremos, e aonde quer que nos enviares, iremos. Como em tudo obedecemos a Moisés, assim obedeceremos a ti. Tão somente seja o Senhor teu Deus contigo, como foi com Moisés. E eles terminam no finalzinho do verso 18, com a mesma palavra que Deus tinha trago a Josué. Tão somente ser forte e corajoso. E aqui o último detalhe, para você que é um liderado. É natural que quando a gente olhe para uma nova liderança, que você pense em rejeitá-la. Às vezes você amava aquela liderança anterior. Às vezes você olhava e falava: nossa, essa pessoa era tão boa, ela fazia tudo tão bem. E aí quando você olha uma nova pessoa, naturalmente você quer rejeitar. Mas esse não é um caminho sábio. Especialmente quando esse líder ele é entregue por Deus. E nós acreditamos, no contexto do Clube de Desbravadores e de toda a igreja, que os líderes que são escolhidos pela comissão em todo esse processo que nós iniciaremos, são enviados por Deus para exercer essa função. Então, mesmo que ele seja diferente daquele que veio antes dele, o conselho é: aceite essa liderança. Siga essa pessoa que foi conduzida por Deus para essa função. Para que os objetivos que Deus traçou para isso
sejam alcançados. Reside muita sabedoria nesse processo, porque senão há todo um processo muito cansativo desse líder tentar conduzir algo que Deus ele te entregou e ter ali resistência. Mesmo um povo difícil como o povo de Israel, tinha ali em suas mãos essa capacidade de conseguir aceitar aquilo que Deus conduziu para eles. Nós, como filhos de Deus, devemos ter essa mesma disposição, para que as coisas funcionem bem. Quando nós chegamos no capítulo 2, e nós vamos encerrar com esse capítulo, nós temos uma última história aqui, dessa introdução, obviamente, que traz lições aqui para todo mundo agora. Nós vamos falar um pouco menos agora sobre liderança, e vamos trazer aqui uma mensagem mais ampla, para que você saia também com o coração muito cheio hoje. Obviamente, ele ainda está, esse texto, né, no contexto do que nós falamos, de Josué diante de um cenário muito desafiador, diante de uma missão muito difícil. Ele precisa liderar um povo que era escravo até pouco tempo, sem exército, para conquistar toda uma terra. Um povo difícil, um povo que só reclama, um povo extremamente complicado. E diante disso, Josué ele toma uma atitude para seguir o seu antecessor, como nós já vimos. Você deve se lembrar que Moisés ele tinha enviado espias para espiar a terra de Canaã antes dos 40 anos no deserto, antes de entrarem na terra. Josué, ele viu que Moisés ele fez isso outras vezes também, e agora ele pratica essa mesma estratégia. No capítulo 2 de Josué, nós temos essa história de Josué praticando a mesma estratégia do seu líder anterior, de Moisés. Ele não quer reinventar a roda, né? Ele quer simplesmente fazer algo que deu certo. Tente lembrar, então, enquanto nós estudarmos, dessa história dos 12 espias que são enviados para verificar a terra. 12 espias, dentre eles Josué, dentre eles Caleb, que traz aí o nome desse movimento que nós celebramos há pouco. Homens que, ao retornar desse momento ali de espionagem, eles trazem um relatório positivo, de certa forma, dizendo que a terra é maravilhosa, mas negativo, dizendo que é impossível entrar na terra e conquistá-la, porque a terra estava repleta ali de pessoas muito poderosas e de fortificações. Você deve se lembrar que Josué e Caleb são os únicos que se opõem a esse relatório, a essa recomendação. Ao ver deles, eles deveriam entrar na terra, mas os demais assumem que não, eles deveriam ficar ali. E é por conta disso que eles vão rodar 40 anos no deserto, por ter escolhido ficar. Nesse contexto todo, vamos ler a história e tirar nossas últimas lições antes de nós encerrarmos o nosso culto. Vá lendo comigo, Josué capítulo 2, verso 1. Nós temos a seguinte informação. De Sitim enviou Josué, filho de Num, 2 homens, agora não 12, ele escolhe 2 homens que são enviados secretamente como espias. É interessante que há uma demonstração aqui de intensidade. Então, olha, eles são espias enviados, e além disso, há ali um reforço dessa ideia. Eles são enviados secretamente. Você pode pensar e imaginar como aqueles filmes, sabe? A pessoa toda paramentada ali, toda arrumada, como realmente um espia, dos melhores, para poder ser enviado para espiar a cidade ali de Jericó. A primeira cidade na fronteira ali, no início das conquistas da terra. Esses 2 homens, eles são enviados com a seguinte missão: andai e observai a terra de Jericó. Foram, pois, esses homens para cumprir a sua missão. Só que logo nesse momento você percebe que eles são os piores espias do mundo. Seria o pior filme de espionagem que você assistiria se você estivesse vendo acontecer tudo isso. Porque ao ir até lá, eles diretamente não cumprem a sua missão. E eles entram na casa de uma mulher prostituta, cujo nome era Raabe, e vão pousar ali. Eles não têm interesse aqui em cumprir o seu objetivo de espionar a terra, mas eles vão ali para aproveitar um momento, para se divertir. Se não bastasse esses espias não terem interesse em cumprir sua missão, no verso 2 mostra para a gente, o verso 2 mostra para a gente que eles ainda são péssimos na sua função de se esconder, de serem espias, secretos. Ninguém sabe que eles estão ali. Porque já no verso 2,
o rei de Jericó, ele recebe a notícia que naquela noite vieram aqui alguns homens, os filhos de Israel, para espiar a terra. Na mesma noite eles são descobertos. Eles não cumprem a missão deles e eles são péssimos como espias. São descobertos na primeira noite. Se não bastasse, no verso 3, o rei de Jericó já sabe exatamente onde esses homens estão. E ele manda dizer a Raabe, que está hospedando eles: faze sair os homens que vieram a ti e entraram na tua casa, porque vieram espiar por toda a terra. Aqui no verso 4, nós temos a exposição dessa personagem que é Raabe, e que é uma personagem muito interessante, né? Ela é uma mulher prostituta, inimiga do povo de Deus. Vive ali em Jericó. A expectativa toda é que ela vá seguir por um caminho completamente diferente daquele caminho que nós temos aqui registrado na história e logo veremos. Raabe, ela se torna alguém tão importante aqui em razão dessa atitude, que ela inclusive vai compor a genealogia de Davi. A genealogia do próprio Jesus, por exemplo. Em razão dessas escolhas que ela faz nesse momento. A gente poderia entrar até em uma descrição sobre a questão de destino e escolha, sabe? Quando tudo na sua vida te indica que você vai por um caminho, mas que no fim das contas, as escolhas que você vai tomar ali é o que vai definir de fato as consequências ou os resultados da sua vida. Em todo caso, Raabe, ela olha para aqueles homens enviados pelo rei. E no verso 4 é dito que ela tinha escondido os dois espias, os dois homens. E ela diz o seguinte para eles: é verdade que os dois homens vieram a mim, porém eu não sabia de onde era. E então, quando a porta estava fechando, quando a casa estava fechando, eles, já sendo escuro, foram embora. E eu não sei para onde foram. Só que vão lá, corre atrás deles. Vocês vão conseguir alcançar eles, com certeza. Enquanto ela fala isso, o verso 6 diz que ela tinha feito eles subirem até o telhado ali, o sótão, né? Sótão é em cima. Isso, o sótão, o eirado. Manda eles subirem até lá e esconde eles entre as canas de linho que ela havia colocado ali. Por isso eles não são encontrados. Os inimigos ali dos espias, né, os homens de Jericó, eles saem pelo caminho que dá até os vales do Jordão. E quando eles saem, Raabe, ela fecha a porta. Nós conhecemos o restante da história. E logo depois nós retomaremos nesses versos. Mas basicamente Raabe, ela chega até os homens e diz: olha, está tudo limpo, está tudo liberado, pode ir embora. Mas ela faz um pacto com eles naquele momento, né? Lembre que eu fui boa para vocês, então lembrem de ser bons para mim também. Me prometo que quando vocês vierem atacar a terra, vocês vão deixar com que eu fique vivo, com que eu seja poupada. E eles nesse momento prometem que Raabe seria poupado com todos que estivessem dentro da sua casa. Os homens, eles finalmente saem dali da casa dela, depois retomaremos esses versos. E ao sair, eles, no verso 15, né? Ao sair por uma corda que estava pendurada sobre a janela, porque a casa dela estava no muro da cidade. Você deve se lembrar o que acontece com o muro de Jericó, quando vai ser conquistado ali. Entrou ali para a cultura essa história. Enfim, quando eles descem dali e recebem a orientação de fuga, eles passam lá 3 dias nos montes, ali, nos vales ali dos montes. E eles finalmente vão embora até Josué. E quando eles chegam até Josué, os 2 espias que não tinham espionado nada, que não tinham visto a terra, que não tinham visto o que tinha ou não de bom ou de ruim, de problemático ou de complicado dentro de Jericó, eles trazem o seguinte relatório e a seguinte recomendação para o chefe deles, no verso 23. Quando eles descem, eles dizem, no verso 24, certamente o Senhor nos deu toda esta terra nas nossas mãos, e todos os seus moradores estão desmaiados diante de nós. O relatório deles não parece condizer muito com a experiência que eles tiveram. Não parece condizer muito com o que eles viveram ali. Ele só faz sentido por conta da interação que eles tiveram com Raabe. Porque, inclusive, eles vão repetir algumas das falas que a mulher tinha direcionado a eles.
E é aqui que recai, talvez, a maior lição dessa história. A maior aplicação que você pode fazer ali para a sua vida. Se você voltar alguns versos, no verso 9, quando nós paramos, nós temos um momento desse diálogo, em que Raabe diz para eles o seguinte, verso 9 de Josué 2. Bem sei que o Senhor vos deu esta terra, e que o pavor que infundis caiu sobre nós, e que todos os moradores da terra estão desmaiados. O relatório deles é com base apenas no relato de Raabe. São péssimos espias, nós já vimos isso. Mas o mais interessante de se observar que essa personagem, que era uma inimiga, agora auxilia o povo de Deus, é você ir além e ver a justificativa que ela dá para dizer isso. Para dizer que todos sabem que a terra pertence a Israel. A justificativa está no verso 10, quando ela diz, porque temos ouvido que o Senhor secou as águas no Mar Vermelho diante de vós, quando saíeis do Egito. E também o que fizeste aos 2 reis dos amorreus, Seom e Og, que estavam além do Jordão, os quais destruístes. Ouvindo isso, desmaiou-nos o coração, e em ninguém há mais ânimo algum, por causa da vossa presença, porque o Senhor vosso Deus é Deus em cima nos céus e embaixo na terra. O mais interessante, mais ainda de perceber que essas falas estão vindo de um inimigo do povo de Deus, é você entender que eles estão desmaiados, eles estão amedrontados e na certeza de que aquela terra é posse de Israel, por ações de Deus de 40 anos atrás, como a abertura do Mar Vermelho. De ações também que são um pouco mais próximas, como a destruição de Seom e Og. Mas de ações que já foram praticadas, inclusive, antes dos primeiros 12 espias entrarem na terra e trazerem um relatório de que eles não deveriam combater. Desde esse período, as ações de Deus já ecoavam sobre esse povo. O suficiente para essas pessoas olharem e falarem, estamos com medo e essa terra pertence a Israel. Em contrapartida, enquanto o povo lá, inimigo de Deus, estava já nessa ciência de que aquela terra pertenceria a eles, o povo de Israel volta com seus 12 espias, 40 anos antes, e traz o relatório de que eles não deveriam entrar, porque era impossível tomar a terra. Israel passa 40 anos no deserto, porque não tiveram coragem de ir assumir ou aceitar uma promessa de Deus, que até o povo de lá, inimigo de Deus, já sabia que estava cumprida. Isso é muito bizarro de se imaginar. E o mais complicado é você imaginar que essa é uma realidade comum dentre cristãos, filhos de Deus. De pessoas que olham para as promessas que Deus dá e rejeitam essas promessas, muitas das vezes por coisas que aos seus olhos parecem difíceis, mas que até os inimigos de Deus conseguem olhar e falar que já está resolvido. Talvez você tenha muitas coisas na sua vida, que você já tem clareza ali que foi conduzido por Deus, missões que Deus deu em suas mãos, objetivos que Deus estabeleceu para você, e que talvez por falta de comprometimento, talvez por falta de confiança na promessa de Deus, talvez por falta de ser forte e corajoso, como Josué deveria ser, você está perdendo isso e passando anos em um deserto metafórico, sem assumir algo que já é garantido a você. Isso é muita perda de tempo. Israel não precisava ter passado por isso. Da mesma forma que você não precisa passar também. Se tem uma coisa que a Bíblia deixa muito clara, durante todo o seu texto, é que aquilo que Deus ele promete para você e aquilo que Ele coloca à sua frente, vai se realizar. Você só precisa confiar nele, exercer aquilo que você tem de força, de coragem, e ir fazer sua parte, porque vai dar certo. Em contrapartida, se você rejeitar, você vai sofrer por isso, e é uma escolha sua, e Deus ele vai permitir.
que você decidiu assim. Mas assim como é absurdo pensar que Israel passou 40 anos em um deserto, sem desfrutar da terra de Canaã, que você não perca muito tempo também, não sofra por simplesmente não escolher fazer aquilo que Deus colocou para você e não ter coragem de finalmente executar aquilo. Que Deus te abençoe e te conduza em todos os aspectos da sua vida. Nós vamos ter um louvor neste momento, as meninas vão cantar. E durante esse processo de louvor, converse um pouquinho com Deus. Pense um pouco nas missões e objetivos que Deus ele colocou em suas mãos. E enquanto você estiver pensando, tente se tocar se algo disso você não está perdendo ou desprezando por falta de confiança ou de consideração naquilo que Deus ele colocou para você. Se tiver, peça para Deus para que Ele te ajude a não ser como Israel. Ao contrário, ter uma atitude de coragem, de força. E assim você poderá alcançar tudo aquilo que Deus ele estabeleceu para você.